Olá, boa tarde para você que está em casa e nos assistindo. Eu sou Tainá Félix e eu começo agora com o nosso programa dessa tarde, o Sempre Juntos. E hoje nós vamos falar sobre intolerância e preconceito? De quem? Como assim? Gente, olha, a generalização, ela é bem conhecida e você vai saber do que eu estou falando. Quantos já não ouviram aí por falar, algumas pessoas falando, os religiosos são cheios de preconceitos, cuidado com a religião, vai ficar bitolado. Olha, gente, esses religiosos, quantas vezes nós não participamos de alguma conversa ou ouvimos algum comentário assim, semelhante a esse? E aí fica aquela pergunta: por que esse pensamento? Por que essa fala tão agressiva? Gente, de onde foi fundamentado isso? Bem, eu estarei aqui com o pastor Tiago Henrique. É, isso mesmo, estava com saudade deles. E aí nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos entender um pouco mais por que existem tantas pessoas e com tanto preconceito, né, com o cristão, com a religião. Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está nos assistindo também. Preconceito, né? É. Ah, é um diálogo necessário, né? Mas ao mesmo tempo Uhum. também cuidadoso para que nós possamos nos posicionar de uma forma não preconceituosa com os Exatamente. preconceituosos. Isso é real. Sim, Não, e é bem interessante isso que o senhor falou, porque, às vezes, na nossa defesa, a gente fica bem também, né, agressivo ali, né, e se opondo contra as pessoas. E aí você quer defender algo, mas você também não está sendo tolerante com o outro. E a gente tem que buscar sempre ter esse equilíbrio, né? E pastor, o que seria o preconceito, assim? Por que existe isso, assim? O senhor consegue nos explicar um pouquinho? Porque a ideia existe hoje e muitas vezes a gente acha que é algo, ele pensa assim, mas nós não imaginamos que tem uma influência e lá atrás, já de alguns aninhos, né? exatamente. A influência, né, nesse debate entre religião e ciência e várias outras coisas, no campo, principalmente do preconceito que nós estamos falando, ele Uhum. advém de um pensamento filosófico também com relação aos estudos, com relação ao descobrimento de questões metafísicas, experimentais, empíricas, enfim. Mas no decorrer da história, principalmente no século XIX, no Iluminismo, trouxe-se a ideia então de que a religião era algo assim, que não era algo benéfico para o homem, né? Você tem, por exemplo, posteriormente, você tem Nietzsche dizendo que a religião é dos pobres tentando, então, suprimir ali e agir de uma forma equivocada, é o ópio do povo, né? E você tem o Hum. Marx também tentando falar a respeito de que era o poder dos ricos para oprimir os pobres. Então você tem sempre essa discussão e essa questão. E depois, com o desenvolvimento da história, e mudando questões moralistas, de moralidade, enfim, toda essa questão, nós entramos aí naquela ideia de tolerância, né? Ou seja, hoje os cristãos são ditos como intolerantes, né? Você é Uhum. intolerante porque nós não abraçamos pautas hoje que são ditas como essenciais, como o aborto e como Exatamente. tantas as outras. Quer dizer, hoje a religião é colocada como um atraso no pensamento humano, né? E é Uhum. interessante, por exemplo, nós temos inclusive alguns estudiosos que diz exatamente o fato de que a religião é uma parte não evoluída do homem, né? Quer dizer, o homem precisa disso ainda para que ele entenda o seu auto ou o seu reconhecimento. E hoje, então, nós temos esse conflito de uma forma mais alarmante, porque ao falar de religião ou ao falar contrário a uma pauta relacionado a isso, então vem aquela ideia de tradicionalismo, moralidade, enfim, toda aquela questão. Mas é interessante que nem sempre foi assim. O campo de discussão é muito vasto. Então, Uhum. historicamente, quando você entendia, né, ou seja, o que é ser tolerante, é a ideia assim: eu sei que existe um pensamento diferente, mas eu não Uhum. preciso abraçar esse pensamento. Sim. Então, é a existência de que, olha, existe um pensamento diferente, existe uma ideologia diferente, mas eu convivo, não no sentido de aceitação, mas eu tenho o entendimento que isso existe. Né? Uhum. Depois, com o tempo, né, com a questão até da mudança moral, na questão religiosa, hoje o ser tolerante colocado pela nossa sociedade é você aceitar não só a existência de uma ideologia, mas aceitar ela como verdade, tanto quanto a sua.
Sim. E aí que entra o conflito. Exatamente. Porque, veja bem, quando nós temos, por exemplo, o Senhor Jesus dizendo em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Quando Jesus fala isso, e quando, obviamente, João escreve, Jesus não só diz que a palavra é a verdade no sentido de adjetivo, quer dizer, a palavra não só é verdadeira, mas e aí ele usa um substantivo para dizer a verdade não é só verdadeira, ou a palavra não é só verdadeira, mas ela é a verdade. E aí então entra o ponto de conflito, porque eu tenho algo que é absoluto contra a questão do fato de que outras pessoas querem equiparar ou colocar de igual o fato de que o que elas pensam seja exatamente o que eu penso e eu tenho que aceitar como verdade. E aí então entra o conflito. Então, o fato é, se eu aceito que existe um pensamento diferente fora daquilo que eu entendo como a religião piedosa, né, do cristianismo, vamos pensar assim, ok, eu sei que elas existem, eu sei que elas são ensinadas, mas elas não podem ser equiparadas com uma verdade de Deus que é absoluta. E quando eu digo isso, então eu crio um problema, porque a pessoa está dizendo, então o que você está dizendo é que eu estou errado. Olha, o que a Bíblia está dizendo, sim. É o que a gente mais escuta, Exatamente. né? Então existe esse conflito que vem de longa data na questão de não entender também qual é a natureza da religião, né? Então é interessante que a maioria dos povos, né, se não todos eles, mesmo que existam aqueles pensamentos ateístas ou anti-religião, né, você tem a ideia de que a religião sempre foi presente na vida do homem. Por quê? Isso tende a levar a um pensamento teológico daquilo que Calvino chama de sensus divinitatis, que é o senso do divino. Deus nos cria dentro de nós com um senso da divindade. Quer dizer, a religião ela não é o ópio do povo, ela não é a questão ou para oprimir. Ela pode ser usada, infelizmente sim. Então, historicamente, nós temos. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre o fato de ter regularizado a profissão de teólogo no Brasil, né? E uma das questões foi exatamente para combater isso, depois a gente vai falar um pouco, mas a religião é a manifestação, né, do conhecimento de Deus no sentido da revelação geral. Quer dizer, Deus me fez e me criou para adoração. Então a religião está implícita dentro do meu ser criado. Então, e representado ali em Adão e Eva. Então, não é só uma questão de cultural, social, mas é uma questão criacional. Então, a religião ela é necessária nesse sentido para o homem, para que ele possa, então, entender o que ele vai aprender a respeito do Senhor, obviamente, olhando para as Escrituras. E esse combate veio de longa data pelo iluminismo, enfim, que quando teve, então, a separação entre, muitas vezes, ciência e religião, que muita gente diz, olha, elas conversam. É claro que elas conversam. Elas devem conversar. É interessante, Tainá, aqui, na história, inclusive das universidades que foram formando, principalmente depois da reforma e tudo mais, normalmente quem fazia qualquer outro curso, em qualquer outra área, o cara ia ser geógrafo, ele ia ser historiador, ele ia ser médico, ele sempre fazia teologia primeiro, porque a ideia era pensar a respeito da divindade, de Deus, né, de um pensamento, até inclusive há discussões, o quanto isso trouxe hoje profissionais frios, né, que não entendem o homem, quer dizer, são denominados humanistas, mas na verdade, no sentido da palavra, não entende o humano. Exatamente. Então essa separação trouxe grandes complicações e confusões para a sociedade. Não, isso que o senhor falou é real. Nós recentemente estávamos fazendo tem uma pesquisa e, de fato, a maioria dos profissionais lá atrás, eles começavam com a teologia e depois partiam para outros caminhos. Você busca, fulano é teólogo, é médico, tal. Então tinha, mas a teologia estava sempre presente em todas as profissões. Até o próprio Feuerbach, né, que é um filósofo alemão, que a gente vai citar um pouco ele sobre a autoconsciência de Deus, antes dele ser um alemão, aliás, antes dele ser um ateu, ele estudou 2 anos de teologia. Olha só. Depois ele foi, né, para a faculdade na Alemanha, e o Hegel foi o seu professor e tal, mas ele tinha estudado 2 anos de teologia. Então, quer dizer, estava implícito ali na vida das pessoas, né? Muito bom. E, pastor, inclusive, essa próxima pergunta, nós temos um programa aqui na IPP TV que é Fé e Ciência, né? Com um cientista, o Dr. Marcos Eberlin. E essa pergunta que eu quero fazer nós sabemos que a religião, ela não é ligada dentro da ciência, não vamos ter pontos ali, mas
que se completam, né? Elas são fundamentais. Mas a minha pergunta nós vemos que a religião, ela não é pauta de jornal, não vai ter uma notícia no Jornal Nacional falando sobre algo positivo da religião, enfim, há questionamentos, mas não é pauta. E nós estamos sempre na mira de todo mundo, nos vigiando, tudo que a gente fala, eles ficam de olho ali para contestar, para falar. Nós temos profissionais que são cristãos e não podem manifestar a sua decisão, a sua escolha, porque podem ser perseguidos dentro da psicologia e tantas outras áreas, né? Como lidar com tudo isso, né? Por que essa questão tão forte, assim, é tão presente, pastor? Eu acho que veio, né, historicamente, dessa desvinculação entre ciência e fé. Quer dizer, muitas pessoas hoje dizem que elas não podem se conversar, ou então que a fé nega a religião, ou a religião nega a fé. Quer dizer, nem sempre é assim. Então, historicamente, você tem essas duas questões de naturezas diferentes. Uma coisa muito importante no entendimento, porque a ciência, ela vai para o lado empírico, né, para o lado de observação, e aquilo tem que ser realmente comprovado e tudo mais. Por outro lado, você tem a religião, que ela é mais existencial, ou na verdade é uma situação de relacional, enfim, de experimental, né? E a grande questão é que eu tenho que entender que essas duas questões têm naturezas diferentes. Então, a natureza da ciência é uma natureza, né? Até existem vários artigos nessa área, que não é uma natureza simples de ser explicada, né? Complexa, tanto quanto a própria religião, né? Então, a religião é estudada. Mesmo que você diga assim, a religião não é uma ciência em si, ou ela não faz ali, não tem escrito cientificamente. Mas dentro do campo da sociologia, por exemplo, que é reconhecido como ciência, da filosofia, né, nesse sentido, você tem estudos, né, de povos com relação à religiosidade. Então ela tem uma grande parte na construção da sociedade, da humanidade. Agora, o que eu tenho que entender? Que elas têm, obviamente, naturezas diferentes. Elas são diferentes. E isso me dá a ideia de respeitar essa natureza e também de respeitar. O próprio Schaeffer, ele diz exatamente o seguinte, que os primeiros cientistas modernos, eles nunca tiveram conflito com a sua ciência e com a sua fé. Mesmo aqueles que não eram cristãos, eles iam para os seus laboratórios, isso inclusive até tem um dado de que 40% dos cientistas dos Estados Unidos, eles são, de certa forma, ligados a algum tipo de religião, aí eu estou dizendo não só o cristianismo bíblico, mas eles não têm conflitos, ao contrário, o que eles vão pesquisar no laboratório, eles ficam vislumbrados na ideia de que, olha, realmente existe um ser pensante, alguém que de forma inteligente planejou tudo isso daqui. E não há conflitos para eles, no sentido de que um não nega o outro, né? Até porque essa é algo muito mais trazido de uma história para talvez não negar, mas oprimir a religião, de certa forma, dizendo que a religião é algo que não é pensado, né? Ou seja, a pessoa tem a religião porque ela é fraca, ou porque ela é tão forte e quer usar essa ideologia, muito voltado para o marxismo cultural, enfim, acho que um outro programa a respeito disso. Mas a grande questão elas se conversam, e como que eu lido com relação a isso, né? E é interessante quando a Bíblia, ela começa, né, ela está lá no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não tem preocupação em provar a existência de Deus. Então, o texto bíblico começa com o pressuposto de que Deus existe, e ponto. Essa é uma verdade absoluta. Ou seja, a Bíblia, ela não começa tentando, olha, eu vou escrever uma história aqui, o próprio Deus revelando, né? Uma inspiração, o Moisés escrevendo, eu estou escrevendo uma história, e essa história fala sobre isso, mas deixa eu apresentar para vocês, né, a ontologia de Deus, né, tudo aqui que envolve o embasamento da existência de Deus. Quer dizer, o texto não começa, o pressuposto é, Deus existe, e Ele criou os céus e a terra, e Ele é o único, né, de forma singular que pôde ter feito isso. Então, não há um conflito porque são naturezas diferentes. E nós temos que entender com relação a isso. Eu fico, às vezes, preocupado, né, do cristão, não que isso seja completamente errado, mas tudo que o cristão acha cientificamente, ele quer comprovar a Bíblia ou ao contrário. Assim, quer dizer, essa relação. Exatamente. Essa relação, ok, nós temos muitas coisas que foram descobertas, né, os fósseis nas montanhas, quer dizer, o dilúvio e tantas outras, né, que realmente comprovam textos bíblicos, mas eu não tenho que entender que a ciência é que comprova a minha fé, porque o pressuposto é que é revelação. Quer dizer, você tem a ciência por comprovação e você tem a fé cristã
né, bíblica, evangélica, de que Deus se revelou a mim. E isso é um motivo em que eu posso crer, porque Ele está dizendo a respeito do seu ser. Muito bom, pastor. É interessante que você falou uma coisa, nem tudo a gente tem que compartilhar aqui, né? Mas sempre, os dinossauros existiram e aquela coisa toda. Ok, mas eu tinha aquela coisinha dentro, até você ver, quando eu vi os fósseis ali, que eu vi aquilo tudo, que eu vi que era real e montado, eu por um momento falei, os dinossauros existiram, isso foi real. Em que sentido? No sentido de que muitas vezes a gente quer comprovações, a gente realmente quer ter esse toque, quer ter cálculos, números, quer encontrar isso revelado de uma forma, e nossa fé não pode depender dessas questões pra gente permanecer, né? E não são questões que também, às vezes, não vão levar a lugar nenhum numa discussão de você querer ter respostas claras ali das duas partes. Mas continuando e voltando para o nosso... Acho que uma verdadeira ciência, uma ciência realmente justa, é aquela que nos aproxima ainda muito mais do Criador. Quer dizer, a pessoa estuda como é possível coisas terem sido criadas ou geradas ou evoluídas, né? E assim, como que simplesmente evoluiu? Quer dizer, teve alguém pensante, teve alguém que planejou, quer dizer, todas as coisas estão no seu devido lugar, né? Ou seja, aquilo que a teologia reformada chama de providência, né, de Deus, quer dizer, depois que foi criado, Deus continua providenciando o seu sustento ali para que o sol todo dia apareça de manhã, a gente fala isso, né? Que seja, que aconteça todo o contexto ali do sistema solar e tudo mais. Então, isso é belo, né? Como que eu, ser humano tão finito, fraco, olho para tudo isso e vou dizer, não, isso não é nada, quer dizer, aconteceu do nada, né? É até difícil pensar a respeito disso, mas enfim, eu não preciso da ciência efetivamente para comprovar a minha fé, porque Deus se revelou na sua palavra para que eu pudesse crer. E a ciência é o resultado, né, desse conhecimento de Deus e deve muito mais nos aproximar a Ele do que levar a questioná-lo com relação a isso. Amém, isso mesmo, pastor. E aí a gente continua nessa questão, uma das provas que a gente vê que existe não essa perseguição, mas essa questão de esse olhar preconceituoso com a religião, é que nós temos os profissionais, né, os teólogos, a questão dos diplomas, que foi algo recente, teoricamente, né, falando, esse reconhecimento, não tem muitos anos assim, né, pastor? Fala um pouquinho pra gente dessa questão. Sim, bom, profissão, por exemplo, hoje eu tenho uma profissão, eu sou teólogo. Não pastor, né? Então é interessante também, porque no Brasil nós somos a categoria chamada de sacerdote religioso. E aí pode, quando você lida, por exemplo, com questões de imposto de renda, quando você vai dizer assim, qual é a sua profissão? Ele não é pastor, né? Pastor não é colocado como profissão. A profissão eu sou sacerdote religioso, que entra todas as categorias ali relacionadas, não só à igreja evangélica, mas outras religiões também. E teólogo, né, ele se tornou profissão, na verdade começou a discutir a respeito disso e depois mais adiante, se eu não me engano, em 2005, onde foi levantado um projeto de lei para então regularizar a profissão de teólogo. Dentre as motivações, não era uma motivação profissional em si. Quando você lê o artigo, você percebe que a preocupação deles era que existem várias igrejas no Brasil, e obviamente, né, isso é uma realidade. Então, você regularizar o teólogo é aquele que vai fazer o quê? Aquele que vai ensinar, aquele que vai fazer os ritos religiosos e tudo mais, né? Ou seja, é uma questão geral. Então, quando você coloca a categoria de profissional, todo aquele que faz, né, executa a profissão sem o reconhecimento do MEC, se torna, então, ação, né, criminosa na sua profissão, no sentido de que se ele não tem essa formação para isso, é indevida, né? Entendi. E uma das preocupações de regularizar era exatamente para acabar com essa ideia do engano que o povo estava tendo com relação à religião. Aí você diminui o número de pessoas que estão ali exercendo a teologia, né, exercendo essa profissão de teólogo em igrejas e todos os lugares. Então, uma das motivações não foi nem para regularizar, acredito, da importância do teólogo, né? Do profissional teólogo, né? Agora, é interessante também, eu acho que vale a pena dizer isso, que não foi só uma resistência, né, só da Câmara e tudo mais, mas houve uma resistência também dos próprios evangélicos com relação a isso, de se verem como profissionais em si, né? Então existiu esse debate, enfim,
Mas por que eu acredito que se demorou tanto? Primeiro, por não acharem necessário, quer dizer, por que a gente vai querer um teólogo, né? E é interessante que existem, né, por exemplo, hoje, principalmente em algumas escolas, o ensino religioso. Eu lembro que na minha época de escola, faz tanto tempo assim, muito tempo assim, mas tinha um ensino religioso. E eu lembro que quem dava o ensino religioso não era um professor de teologia, porque não era reconhecido. Não tinha essa profissão, né, de teólogo, mas era um professor de filosofia ou de sociologia. Exatamente. Você entende? Então, assim, por muitos anos, essas pessoas ficaram ocupando lugares que, né, depois começou a sair pós-graduação em ciências da religião e várias outras coisas, mas até então não se tinha, né? E eu acho que, fazendo uma avaliação bem pessoal, eu acho que a regularização como profissão não foi pensada na necessidade de uma discussão no âmbito religioso, mas muito mais pela crescente com relação às igrejas, a cursos de teologia e tudo mais. Então se olhou, né, viu, quer dizer, um fenômeno crescendo de pensar, olha, precisamos regularizar isso para não ter problemas depois. Porque hoje, qual teólogo você conhece que ele está trabalhando basicamente fora do âmbito da igreja local? Eu desconheço. É difícil. Existem. Hoje eu não sei. Sim, dizer. Existem hoje teólogos que trabalham em empresas, enfim, fazendo um trabalho de cuidado ali. Temos também a parte da capelania, enfim, vários outros lugares. De exercer mais outras profissões, mas sendo teólogo. Não, às vezes até mesmo ser contratado como teólogo, né? Você não tem hoje na sociedade, né? Você entra lá na vaga de emprego, né? Precisamos de um RH que seja teólogo. A não ser nas universidades cristãs, Sim. enfim, que isso é necessário. Então, existe realmente um preconceito e também acho que uma falta de discussão, né? Hoje você tem aí profissões que você fala, para quê? Né? Que profissão é essa? Né? Você tem as nomenclaturas das profissões, mas isso foi cada vez porque às vezes não existe a necessidade e por pensar que a religião é aquela parte da moralidade que não é necessária para o mundo pós-moderno. Então, por que discutir sobre religião, né? Então, eu estou fazendo uma avaliação pessoal e também, assim, de certa forma, histórica do que tem acontecido, né? Mas é importante pensar a respeito disso. E temos, né, o nosso campo de trabalho, que é a Igreja do Senhor, que é a igreja local, que é as universidades de teologia, enfim, que oferecem cursos relacionados a isso, né? E, pastor, tem uma questão, a próxima pergunta agora, eu acho que eu até posso fazê-la de uma vez com as 5. Sim. Porque ela tem uma questão assim, hoje nós vemos os antirreligiosos que eles têm uma visão muito pesada, a gente até o senhor citou no começo do programa, com relação aos cristãos, né? Eles veem a religião em si como uma manipulação, né? Uma necessidade do homem ter alguém para adorar, então criou-se Deus, né? Na visão deles, nós criamos Deus e da nossa mente, da nossa imaginação. E aí, a próxima pergunta, que eu não sei se a gente consegue já junto, porque ali vem a questão dos filósofos, né? Nós temos vários filósofos aí que talvez tenham colaborado também com essa visão, em suas defesas, com uma visão, né, contrária, uma visão ali arredia com relação à religião em si. E a influência de tudo isso, juntando esse movimento, essa ideia, e com todos os problemas que nós temos no mundo hoje, né? Tantas discussões, guerras e tantos momentos difíceis assim que a gente passa. Tem alguma ligação com esses pensamentos lá atrás? Você acha que isso ainda interfere nas pessoas nos dias de hoje? Essa visão que muitos têm é carregada dessa cultura ali de se opor à religião? Assim, existem vários filósofos, né, assim, muito mais voltados para a metafísica, no sentido de dar resposta a respeito do que é religião, de como a religião funciona. Nós temos um que é bem citado, que é o Feuerbach, que é um alemão, que ele estudou, inclusive, 2 anos de teologia, e depois ele foi estudar, e Hegel, por exemplo, foi o seu professor, seu instrutor na universidade, né, e homens como Freud e vários outros, né, bebeu da fonte, né, de Feuerbach e tudo mais. Então a ideia básica dele, assim, é que ele diz que o homem criou Deus e não Deus criou o homem, né? Quer dizer, ele diz que, basicamente, quando ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, e ele fala sobre o fato de que o que distingue o homem
do animal é a sua própria consciência, e ele também afirma que a consciência é a característica de um ser perfeito, ou seja, da ideia do homem ter essa capacidade de reflexão, e ele também que o homem tem consciência de si através do objeto. Então o homem consegue refletir a sua existência, né? Ou seja, através do objeto, e então o que acontece? Ele acaba, por meio da sua consciência, criando Deus, que é a parte perfeita, ou completamente perfeita de si mesmo. Quer dizer, é o próprio atributo do homem sendo colocado num ser superior, que é chamado de Deus, segundo esse filósofo, no sentido de que ele encontra ali, então, essa perfeição, né? Então, a consciência de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo. E o Feuerbach também diz que o homem só precisou fazer isso porque ele não entendeu no mundo material que é só esse mundo. Então foi uma dificuldade do homem. Então ele pensa assim, não existe um mundo espiritual, é um mundo material simplesmente. E pela falta de entendimento do homem em compreender a sua existência a partir e somente do material, ele tem que criar alguém superior para que ele possa então compreender alguma coisa a mais a respeito de si mesmo, né? E é interessante que ele tem uma frase que eu não discordo completamente, eu vou dizer por quê. Ele diz assim, ó: para conhecer um homem, basta conhecer o seu Deus. Eu concordo também, por um lado. Sim, eu concordo. Em que nível eu concordo isso? Quer dizer, nós, né, tem até um Salmo 115, diz que se tornem iguais aos ídolos todos aqueles que o adoram e os fazem, né? Então a ideia de que os nossos deuses, não o nosso Deus, obviamente, mas os nossos deuses, que são os nossos ídolos, né, os nossos, a Elise, o Jeremy Pierre, o Dr. Vadislau fala isso, nós nos tornamos como eles, né? Então a ideia de que você quer conhecer um homem, conheça o seu Deus, quer dizer, conheça a sua idolatria, de certa forma, faz sentido. Sim. Mas o grande problema aí é que ele coloca tudo numa situação material, e pelo não entendimento do homem na sua existência material, ele acaba então criando esse Deus que ele precisa como ter referência. Ou seja, você tira, né? Quer dizer, tem a referência da autoconsciência, quer dizer, eu mesmo crio o meu Deus e vivo por ele, completamente diferente da teorreferência, que é a referência de um mundo existente a partir do próprio Deus. Quer dizer, Deus criou todas as coisas. E isso, obviamente, traz, né, grandes consequências, porque então a religião, por entender que foi criada pelo homem, e esse Deus foi criado pelo homem, quer dizer, o Nietzsche dizia que é o ópio do povo, quer dizer, no seu sofrimento, na dor e no homem perdido, ele cria um Deus para encontrar forças, né? E você tem o marxismo dizendo que a religião é usada pelos ricos para poder manipular os pobres. Então, com essa concepção de que a religião sai do homem, é para o homem, é do homem e se volta para ele, então a religião se tornou muito mais como uma avaliação ideológica do que de crença num Deus criador e que se revela. E aí então se torna um problema, por quê? Porque quando eu vou para países, né, como Coreia do Norte e outros países que têm uma visão, né, obviamente ideológica, então a religião que é uma outra ideia ideológica na cabeça deles vai atrapalhar essa daqui. É claro que envolve outras questões como perseguições, questões espirituais, que a gente vai falar um pouco sobre isso no último texto, né, na última pergunta, né? Existe, obviamente, o trabalho de Satanás contra o evangelho, né? Nós temos consciência disso, né? Mas ele também faz isso com a própria insensatez dos homens, né? O próprio texto bíblico diz, o insensato diz no seu coração, não existe Deus, não há Deus, diz o insensato ao seu coração. Então isso está indo atrás, obviamente, problemas, e exerce influência em muitos pensamentos em países como China, como Coreia do Norte, como Afeganistão, como tantos outros, né? Que tem uma ideia e que bebe na fonte desses filósofos, né? Nós temos hoje, por exemplo, na Europa, vivendo um momento, né, de uma descrença enorme, né? Você conhece missionários que estão lá exatamente por beberem fontes, né, de filósofos dizendo, não, a religião não é necessária, não é verdadeira, ou isso é inventado pelo homem, simplesmente, né, ou diminuindo a existência do homem simplesmente no plano material. E eu acho que isso acontece, pastor, agora vem uma outra pergunta que está um pouquinho fora, mas será que isso tem alguma relação quando na Bíblia fala que nós não seríamos um paraíso aqui na Terra, nós passaríamos por aflições, por sofrimento, por dor. Será que esse questionamento e essa virada de chave
de quando você cria. E aí você aceita Deus como seu salvador, né? E você tá ali no seu dia a dia, sofrimento, dor, e você presenciando tudo aquilo e nada acontecendo diferente. Uma gestão corrupta, e mais dor, e mais sofrimento. Será que é isso que acaba... Aliás, tem outros fatores, mas vamos nesse aqui. Será que é isso que faz virar a chave, faz a pessoa mudar a visão e falar, não, de fato, realmente a religião, ela... vamos pensar como Marx, vamos pensar como tantos outros ali, né, que tem essa visão, é para manipular os ricos, manipularem os fracos. Aí será que essa pessoa... vendo tudo isso, chega nesse momento e fala, eu acho que a religião de fato é isso, porque não está acontecendo nada diferente. Será que é esses problemas do dia a dia que acaba convencendo do contrário ali o coração? Olha, historicamente eu vejo assim, assim, uma avaliação bem pessoal. Os cristãos eram perseguidos antes, né, colocado em arenas e leões os atacavam e tudo mais. Hoje você vê uma perseguição ideológica, moral. Em que sentido? Hoje nós não estamos sendo jogados, por exemplo, aqui no Brasil, em arenas para sermos devorados por leões, mas nós vivemos, né, uma crise moral muito grande, em sentido de que o combate, né, ou então o entrave com o cristianismo e com a religião é num campo moral, no sentido de aborto ou não. Então eu vejo hoje que é uma manipulação satânica, né, de utilizar homens dentro da sua perspectiva até racional para que possa então levar mentiras, né, obviamente, e reduzir o cristianismo, o evangelho, né, da graça de Deus, simplesmente num pensamento ideológico. Ou seja, hoje você tem, né, o próprio cristão se denominando, né, com posições ideológicas, dizendo, o evangelho de tal posição, o evangelho dessa posição. Onde que o evangelho está além disso, obviamente, né? Então existe sim essa questão, eu acho que com uma má interpretação ao seu redor, mas também, e algo muito importante, uma utilização satânica, né? De pegar a verdade de Deus e reduzir simplesmente em posições ideológicas. Isso é um problema. Então isso é real. E temos pessoas hoje que ainda insistem em acabar com o evangelho, em varrer, eliminar e colocar zero, como o senhor mesmo disse, diminuir ali. Quais os reflexos disso que a gente pode imaginar isso para o mundo, assim, para todos? Eu acho que assim, a causa é exatamente devido às pautas que vão sendo levantadas, tanto historicamente, quer dizer, você tem um grupo de evangélicos, de cristãos, que estão defendendo a vida. Eles são atraso para a sociedade. Essa é a leitura, né? Você tem um grupo defendendo a família tradicional, né? O que é a família tradicional? Né? O pai, a mãe, os filhos. Se por acaso não tiver filhos por uma questão, enfim, biológica, enfim, né? Ok, esse é o conceito, quer dizer, defender a constituição da família. Né? E não só em termos, estou dizendo políticos e tal, mas bíblicos, o que Gênesis diz, o que está escrito na palavra de Deus. Então, isso, né, muita leitura hoje de alguns países, isso é um atraso. Então, obviamente que existe uma questão espiritual e que isso também está envolvido. Quer dizer, um país onde o evangelho vai diminuindo a sua influência, né, a religião vai diminuindo a sua influência, também vai diminuindo ali a moralidade daquele povo, né? Então você pega hoje grandes países que deixaram de seguir princípios gerais com relação ao evangelho, com relação à religiosidade, eles tornaram países completamente imorais. Então você percebe isso também no nosso país, né? Um distanciamento dessa moralidade porque você está combatendo constantemente essas pautas. Muito bom. Aquela questão do amor, do perdão, da graça, de ajudar o próximo, vai muito contrário àquele que tem como seu ídolo o amor ao dinheiro. E aí, quando você pega uma pessoa que tem como seu Deus o dinheiro, a riqueza, o poder, o se destacar ali no mundo, para ele, essas falas, amor, perdão, é uma loucura, né? É vista como algo absurdo. É só quando é conveniente, mas no seu dia a dia essa prática vai totalmente contra, né? Exatamente. Nós temos um texto de 2 Timóteo, Paulo escreve a 2 Timóteo dizendo assim, escreve para Timóteo em sua segunda carta dizendo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas. Enfim, o texto continua aqui, mas Paulo dá o retrato, né, exatamente muito atual da sociedade que nós vivemos hoje. Sim. É claro que quando nós falamos de amor ao próximo, de amar os inimigos, de que existe moralidade, porque o homem quer ser a sua própria moralidade, né? Essa ideia que é gerada na sociedade também como resultado, enfim, do abandono, né, do evangelho, enfim, várias questões, que não existe uma verdade absoluta, né? Essa ideia de que, não, mas isso é bom para mim, é ruim para você, então se torna um relativismo, que é também algo que vivemos no dia de hoje. Então, o que acontece? Nós temos hoje, né, esse campo de batalha onde, obedecer aos pais, né? Como é que você fala para uma geração honrar e obedecer os pais, sendo que hoje cada um faz o que quer? Você fala sobre amar os inimigos. Não, os inimigos eles têm que morrer, eles têm que padecer. Mas o Senhor, quer dizer, você tira, né, muitas vezes questiona o poder, questiona a atuação empresarial, questiona tantas áreas da sociedade quando você prega o evangelho. No sentido de você dizer assim, olha, educação de filhos, né? A educação positivista hoje não, mas o Senhor ensina sobre a educação instrutiva, a educação de correção. Então isso é uma afronta. Então, claro que isso traz grande prejuízo, né? No sentido tanto para a sociedade e um embate constante, né? No sentido, mas isso é arcaico, mas isso está atrasado, você está atrasando o pensamento social, né? Naquela época era assim, mas hoje não é mais. Então, obviamente, existe aí essa realidade que nós vivemos hoje como resultado de um pensamento completamente longe dos princípios do Senhor. Finalizando, vamos fechar. Pastor, para a gente encerrar esse tema e para a gente ter essa consciência, eu acho que nós, os cristãos também, e até se alguém que está aí que não é cristão, mas como que a gente pode encerrar esse tema de hoje assim, pastor? Olha, nós vivemos nessa realidade, ela está aí, você convive, nós convivemos constantemente. E como que nós principalmente devemos nos comportar? Primeiro, o Senhor disse, a palavra dele é a verdade. E eu tenho que agir amorosamente, eu tenho que agir respeitosamente, mas eu tenho que abraçar a verdade do Senhor, uma única verdade. Eu posso discutir, num bom sentido, com outras filosofias para pregar o evangelho, mas não para assumi-las como em pé de igualdade com aquilo que o Senhor disse na sua palavra. O fato de ser cristão, às vezes já é um fato conflitante no mundo que nós vivemos, porque traz aquela ideia de, você é cristão, então naturalmente eu já te reconheço como alguém que é contra aquilo que eu acredito e a pauta de hoje, isso, enfim, uma lista de coisas. Mas devemos seguir em fé, confiantes, a cada dia mais estudando a nossa fé, estudando aquilo que nós acreditamos, dialogando amorosamente com essas pessoas, e sabemos que a justiça perfeita vai se revelar no novo céu e na nova terra. Então estamos aqui vivendo nessa realidade e nesse mundo, né, que quer suprimir muitas vezes a fala do evangelho, mas eu lembro muito bem quando Paulo escreve a sua carta, ele está preso, ele diz assim que a palavra de Deus não pode ficar presa ou aprisionada, quer dizer, ainda que o mundo lute contra o evangelho, eles não podem vencer o próprio Deus, porque ele é aquele que deu a nós o seu evangelho. Então, vamos perseverar com alegria, com esperança de saber que a vida que vivemos aqui é chamada a esse desafio, mas que o Senhor estará conosco, está conosco todos os dias. Muito bom, obrigada, pastor. E para encerrar esse tema, essa primeira parte da nossa conversa, eu gostaria de convidar a Letícia Minervino. Ela gravou um vídeo também, dando um depoimento, participando também do tema de hoje. E vamos ver o que ela preparou para a gente? Boa tarde, Thay. Boa tarde, pessoal do Sempre Juntos, que sempre acompanha aqui a IPPTV. Bom, eu tenho uma curta palavra aqui, eu sei que o programa vai aprofundar muito mais. Na verdade, eu tenho uma dica. Se você quer saber mais sobre esse assunto, intolerantes, acompanhe a conferência do ano passado, Conferência Impacto Intolerantes. Vai ter uma palestra só sobre isso, só sobre intolerância.
religiosa. E bom, pensando nesse tema, nossa, o que falar sobre isso? Tem tanta coisa, é um assunto tão vasto, tem tantos índices que a gente poderia comentar, mas o que vai dar base para tudo isso é a própria Escritura. Então, corri para ela e lembrei de Mateus 5, o versículo 10, 11 e 12, que diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Logo depois, Jesus vai falar sobre o sal da terra, ser a luz do mundo, ensina a gente a lidar com os nossos inimigos. E aí, olhando um pouquinho para trás, no começo do capítulo 5, a gente já consegue ver o perfil do verdadeiro cristão, o caráter cristão. Um caráter piedoso que começa com a humildade e termina com a perseguição. É muito interessante ver essa dinâmica, né? Então, para suportar a hostilidade, para suportar esses dias maus, o cristão precisa ser cristão, né? Ele precisa ter uma vida devota ao Senhor, ele precisa ser piedoso, cumprir todos esses requisitos para ser bem-aventurado. Então, o segredo está em ser e parecer depois, né? Tudo isso eu achei muito interessante, pensar em como que Deus fez essa linha, essa lógica para a gente viver o Evangelho, brilhar o Evangelho. E essa terra é o lugar para a gente passar por perseguição. Lá no céu não vai ter mais. E eu acho que essa palavra é perfeita para o consolo, porque vai falar assim: de vocês é o reino dos céus, o galardão de vocês já está preparado. Então, pensar que a gente vai passar por hostilidade, por injúrias, por injustiças aqui, a gente vai ser cancelado nas mídias, mas tudo isso por um nome muito maior. E o nosso fim vai ser de glória no Senhor, vai ser de total satisfação na presença dele. Então, é uma motivação aí, um suspiro, um alívio para viver nessa terra e passar por todas as tribulações, dando glória a Deus. Essa é a minha mensagem aqui. Um beijo para cada um, beijo, Thay, bom programa aí para vocês. Aqui, obrigada por deixar essa mensagem tão especial para nós. É isso mesmo, gente, vamos perseverar. Agora, eu saindo um pouquinho aqui, eu quero falar, gente, eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é mesmo? Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis. Se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve alguma uma atividade, ainda mais agora que nós estamos, né, cada um está num cantinho por conta desse período de home office, então a gente quer deixar o ambiente mais bonito, né? Então, a Quali-Vinil, além de produzir tintas de melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil neste momento. Eu acredito que pelo site, né? Você pode entrar no site deles e já fazer a sua compra, escolher ali a tinta que vai combinar com o seu ambiente. Então, gente, inspire-se, transforme, decore, use o quê? Use Quali-Vinil. Dando continuidade ao nosso tema de hoje, nós estamos falando de preconceito, né, contra os cristãos. E aí, eu vou contar agora com uma ajudinha do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ele vai desenhar aqui o perfil do cristão. E talvez esse perfil, esse jeito, que foi até que nós conversamos anteriormente com o reverendo Tiago, pode ser o que incomode um pouco a pessoa ali que não é cristão, que ainda não tem o conhecimento total da palavra de Deus. Vamos ouvir? Ser bom é você olhar para alguém e investir sua vida neste alguém e ajudar essa pessoa a caminhar na vida. Isso é ser bom. Terceiro, revesti-vos também de humildade. Nesse mundo onde as pessoas querem ser estrela, nesse mundo onde as pessoas querem projeção, aplausos, reconhecimento, grandeza, nesse mundo em que as pessoas querem que tudo e todos girem ao seu redor, ser humilde
é você reconhecer que você é quem é pela graça de Deus. Ser humilde não é ter uma autoestima achatada, mas ser humilde também não é você ter o nariz empinado. Ser humilde é reconhecer quem você é e ser você, porque você entende que você é quem é pela graça de Deus. Ser humilde é quando você coloca o outro na frente de você. Ser humilde é você ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhando-se até a morte, morte de cruz. Ser humilde é olhar para Jesus e imitar o seu exemplo. Muito bom essa fala. É importante a gente entender mesmo o que é ser humilde, qual é o papel que nós cristãos devemos ter em todas as situações. E aí, quando eu falo em todas, é em todas, né? Principalmente naquelas assim, bem difíceis, onde a gente pensa que não vai suportar. E mesmo se a gente dá uma vaciladinha, né? Nós podemos reconhecer que nós temos um Deus de perdão e nós estamos amparados por Ele. Então, vamos continuar com o reverendo Hernandes e ver o que ele vai continuar nos falando. Atitudes que devemos ter. Ele diz assim, você precisa se revestir também de mansidão. Deixa eu dizer a você, mansidão não é ser mole, não é ser frouxo, não é ser uma pessoa que não tenha consistência granítica. Manso não é o fraco. Manso é aquele que tem toda a sua força domesticada. Manso é aquele que, embora tenha condições de dar o troco e revidar, é aquele que abre mão dos seus direitos, prefere antes sofrer o dano. Esse é o manso. Quantas brigas, quantas contendas, quantas querelas, quantas guerras, porque as pessoas querem de todas as formas lutar pelos seus direitos e às vezes na luta do seu direito passa por cima dos outros. E isso é seguir contra os exemplos que nós temos do mundo, com certeza. Não é isso que não é esse incentivo que nós temos no nosso dia a dia, né? Sempre querer ir contra tudo isso e brigar pelos seus direitos, mas o ser cristão ali é você ir contra essas filosofias do mundo. E aí, gente, quando a coisa não está muito fácil mesmo, quando a gente chega no nosso limite, é só o Espírito Santo para nos auxiliar e nos ajudar a passar por determinada situação. No verso 13, Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Estou bem curtinho. É claro que esta palavra suportar, ela pode ter dois significados na língua portuguesa. Pode ter a ideia do suportar do estoico, que você tolera, você aguenta, você trinca os dentes, eu tenho que aguentar esse fulano, viu? Esse ciclano, ele é difícil, ele é complicado, viver com ele é muito difícil, e então você aguenta, mas gemendo, trincando os dentes. Mas esse não é o significado da palavra suportar aqui. A palavra suportar aqui significa servir de suporte. É você colocar seu ombro e levantar essa pessoa e ajudá-la a se soerguer. É nesse sentido que Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Em vez de você esmagar a pessoa, em vez de você botá-la para baixo, em vez de você pisar nela, de humilhar a ela, você serve de suporte para que ela se levante, se restaure e se recupere. É essa a virtude cristã. E ouvindo tudo isso, fica aquela pergunta: como a gente deve se portar, como a gente vai conseguir viver neste mundo? E agora eu conto com uma fala aqui que eu separei do reverendo Arival Dias Casemiro. A igreja, ela prevalece diante das perseguições quando ela está cheia do poder do Espírito Santo. Não adianta a gente ter senador evangélico, bancada evangélica. Não adianta a gente ter FM evangélica, rádio evangélica.
O que vai sustentar a igreja e o que vai fazer com que a igreja não se curve diante disso é o poder do Espírito. E o que a igreja tem que fazer? A igreja precisa orar. Porque nós não temos o poder sem oração. E diz o texto que uma vez soltos, procuraram os irmãos, verso 23, e contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: primeiro, tu és o quê? Soberano Senhor. Acima dessas autoridades. Não existe nenhuma autoridade que não proceda de ti, Senhor. O Senhor é a autoridade suprema. O Senhor é o Deus supremo. E nós te adoramos, nós te servimos, nós estamos fazendo a tua obra debaixo dessa autoridade. Exatamente isso, que belas palavras. Como a Delva falou, né? Muito boa essa explicação de suportar. E Delva, você pode encontrar esse vídeo na íntegra também no nosso canal. Pode fazer a busca ali e você vai encontrar esse conteúdo. Não só esse, mas todos os outros que nós passamos aqui. Quero mandar um abraço para Alcione Melo, para Mônica, Suzana Rodrigues, a Aparecida Serra que está aqui com a gente, a Josefina. Muito boa tarde para vocês. Obrigada pela participação de vocês aqui. Agora, nós chegamos naquele momento bem legal para a gente pensar um pouquinho. Agora nós ouvimos a palavra, né? Temos oportunidade de meditar nela, aprender. Mas agora chegou o momento dos conhecimentos. É isso mesmo, hora de você interagir aqui no nosso chat. E eu vou contar com a ajuda do meu amigo aqui, Pedro Cera, no Conhecendo as Escrituras. Pessoal do Sempre Juntos aqui, ó. Peço perdão, eu tava pescando. Falando em pesca, ó, vamos ver. Falando em pesca, eu tava pescando aqui. Falando em pesca, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual era o nome do lago onde ocorreu a pesca maravilhosa? Você sabe, você lembra? Tá lá, no livro de Lucas, Tratado dos Evangelhos lá também. Qual lago aconteceu a famosa, né? A conhecida como a pesca maravilhosa, onde houve um milagre de Jesus. Fala pra gente, coloca aqui no chat qual lago que era, hein? Eu já estarei de volta com a resposta. E Pedro, sem cochilar, sem pescar, hein? No retorno eu quero ver você aí acordadão, hein? Bem, e você aí, você sabe qual é o nome do lago onde aconteceu a pesca maravilhosa? Comente aqui no chat, eu quero ver a sua resposta, hein? Vamos interagir, participe, deixa aí. Já aproveita e faça uma pesquisinha, porque ó, ainda tem tempo de você responder. E agora nós vamos saber quais as notícias, as novidades que nós temos aqui na igreja. E a Lídia Dickel preparou pra gente uma bem especial acho que é da banda Purples, né? Tem lançamento aí, vindo aí. Então vamos ver o que ela preparou pra gente no PP Informa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. A novidade hoje é de música. Isso mesmo, Calvário é o novo EP da banda Purples, que lançou no dia 12 de março, com 5 composições falando desse tema tão importante para a Igreja de Cristo. E a novidade é que você consegue achar esse EP, essas músicas, em todas as plataformas digitais. Então fica a dica aí, excepcional, de música para você. É com você, Tainá. Obrigada, Lídia. Olha, então você já sabe, já aproveita, vai ali no Spotify, já vai e faz a busca, já deixa o sonzinho tocando em casa ali, porque você vai encontrar essa música em todas as plataformas, né, de música ali. Então já aproveita o restante do seu dia em casa, ouvindo um sonzinho bem especial aí da banda Purples. Fica com essa dica aí pra você. E, gente, e o que bombou nas redes? O que bombou nas redes hoje foi ali no YouTube. Eu fui lá no YouTube, fiz uma busca e eu vou compartilhar com vocês um trechinho e depois eu te explico. Acompanha aí.
uma história, né? Cada um passa por uma forma. Ele foi para uma escola de missões mesmo. Ele foi para uma escola, um lugar em aprender missão. Eu fui trabalhar com meu pai de intérprete, de pregador, então experimentando uma outra parte da missão já desde os 18 anos. Então cada um passa por uma fase querendo chegar no mesmo lugar. E é importante saber que nós queremos chegar em algum lugar. E qual lugar é esse? É ter um grande ministério? Mas a ideia do que ele está falando ali, o tema desse vídeo é Eu sei por que você desiste. E aí ele vai falar justamente desse trabalho, quando você quer se envolver com missões ou em qualquer atividade, você desiste no meio do caminho, você para ali de você seguir com a tua vontade, com o teu sonho, né? Com o teu projeto. Então, se você ficou interessado e você quer saber o conteúdo completo mesmo, é só você ir no YouTube e buscar pelo canal do Lucas Martini. Luca Martini, perdão, é Luca Martini, tá? Pode ir lá, faça sua busca e acompanhe. Ele tem vídeos super legais, você vai curtir o material que ele dispõe ali para todos nós, né? Então vai lá, faça uma busca, escuta ali e descubra por que você desiste, tá bom? Fica essa dica aí para você. E ele também está no Instagram, o Luca Martini, e aí você pode ir lá também e acompanhar todos os posts ali, o que ele tem compartilhado com a gente. Fica essa dica aí pra você. E claro, né, você pode nos seguir aqui no @ipp.tv. Ali tem vários posts dos bastidores, tem notícias ali, informações. Então é um canal também ali perfeito para você ficar bem informado de tudo que acontece aqui na sua TV missionária. Nós estamos chegando bem pertinho do final do nosso programa, mas antes eu gostaria de falar com você que está em casa aí, né? E aí você quer estudar, é isso mesmo. Eu quero falar da Sã Doutrina, a Escola Teológica Sã Doutrina, que já iniciou as suas aulas, mas calma. Não fique triste, ainda dá tempo de você se matricular e crescer em conhecimento do nosso Senhor. As aulas são todas gravadas e disponibilizadas semanalmente para os alunos. O investimento é de R$100 mensais, então o valor está bem legal. Então você pode matricular-se agora mesmo, acessando o site ippinheiros.org.br/ETSD. É TSD, não, ETTSD. ETSD. Gente, que confusão que eu fiz. Eu vou repetir. ippinheiros.org.br/ETSD. Venha estudar teologia com a gente. Fica aí o nosso convite para você. Esse curso é muito bom. Você vai aprender demais com grandes profissionais ali e todos bem centrados na palavra de Deus, na Bíblia. Então, nada ali vai fugir do que está nas instruções ali, gente. Então, fica essa dica. E agora nós estamos para finalizar, mas eu vi que alguns já responderam qual foi o lago. A Delva colocou que ela falou o seguinte, que ela segue já no YouTube. Boa dica, legal, Delva, ótima dica, né? A Alcione colocou, eu não lembro o nome do lago. E a Delva escreveu Genezari. Olha a minha pronúncia. Vou descobrir junto também, porque eu também não sabia. Vai lá, Pedro, conta pra gente. Eu fiz uma pergunta no começo do programa, que era assim: qual é o nome do lago onde ocorreu a pesca maravilhosa? Você lembra? E aí, para quem respondeu, para quem acertou, para quem errou, eu vou falar agora a resposta que tá lá no livro de Lucas, né? Capítulo 5, ó, começa assim, ó. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré. Então, se você colocou lago de Genezaré, já acertou. Ó. E o resto aqui, ó. Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. E o resto é história, o resto está na Bíblia, você já aproveitar e refletir e utilizar para sua devocional hoje, tá bom? Estarei de volta aqui, se Deus quiser, outros dias, e também, a partir de abril, se Deus quiser, nova temporada de Conhecendo as Escrituras, semanal, toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. E eu espero você, hein? Eu tô te esperando.
Muito bom, Pedro, obrigada. Olha, eu conto com você amanhã e aqui com a gente no Sempre Juntos. Bem, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha curtido o conteúdo de hoje, tenha gostado da nossa conversa, tenha sido esclarecedor para a sua vida. Que o propósito é esse, é aprendermos juntos essas questões que são tão atuais e às vezes a gente fica sem resposta. Então a gente traz esse assunto para cá, a gente conversa com alguém que está preparado para nos ajudar aqui na orientação e para a gente também ter compreender melhor o propósito do evangelho, entender também como se posicionar em algumas questões. Gente, fique agora com o lado positivo do fracasso, essa exposição com nosso reverendo Arival Dias Casimiro, e eu espero voltar aqui, estar com vocês amanhã, claro, se Deus quiser. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau!